1. Faculdades em estudo. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Abre aspas. Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui, muitas vezes, poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Fecha aspas. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, pergunta 424. Além desse interessante tópico do livro áureo da filosofia espírita, pedimos vênia aos prováveis leitores destas páginas para também transcrever o comentário de Allan Kardec, situado logo após a questão acima citada, uma vez que temos por norma, aconselhada pelos instrutores espirituais, basear o relatório das nossas experiências espíritas, em geral, no ensinamento das entidades que revelaram a doutrina espírita a Allan Kardec, diz o citado comentário. Abre aspas. A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio que a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra, em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes magnética. Nota de rodapé. A bibliografia espírita é copiosa nas referências às experiências sobre a catalepsia e a letargia, e interessante será o seu estudo para o aprendiz dedicado. Continuação. Por sua vez, respondendo a uma pergunta que lhe fizemos acerca de determinados fenômenos espíritas, o venerável espírito Adolfo Bezerra de Menezes disse-nos o seguinte: pequena lição que colocamos à disposição do leitor para observação e meditação. Podereis dizer-nos algo sobre a catalepsia e a letargia? Perguntamos, pois o que conhecemos a respeito é pouco satisfatório. E a benemérita entidade respondeu, abre aspas, quem for atento ao edificante estudo das Escrituras cristãs, encontrará em um Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente nos capítulos 9 de São Mateus, 5 de São Marcos, 8 de São Lucas e 11 de São João. Versão do Padre Antônio Pereira de Figueiredo, a excelente descrição dos fenômenos de catalepsia, abre parênteses, talvez os fenômenos sejam, de preferência, de letargia, segundo as análises dos compêndios espíritas acima citados. Fecha parênteses. Ocorridos no círculo messiânico e registrados pelos 4 cronistas do Evangelho, lembrando ainda o caso igualmente empolgante do filho da viúva de Naim, caso que nada mais seria do que a letargia mesma ou catalepsia. Abre aspas. A ciência moderna oficial, a medicina, conhece a catalepsia e a letargia, classificando-as, mas não se interessa por elas, talvez percebendo não ser da sua alçada o fato de curá-las. A ciência psíquica, no entanto, assim também, a doutrina espírita, não só as conhecem, como se interessam grandemente por elas, pois que as estudam, tirando delas grandes ensinamentos e revelações em torno da alma humana. E por isso podem curá-las e até evitá-las, ao mesmo tempo que também poderão provocá-las, contorná-las, dirigi-las, orientá-las e delas extrair conhecimentos esplendentes para a instrução científico-transcendente, a benefício da humanidade.
Se os seus adeptos encarnados dessa grande revelação celeste, a doutrina espírita, não curam, no presente momento, as crises catalépticas do próximo, as quais até mesmo uma obsessão poderá provocar, será porque elas são raras, ou pelo menos ignoradas, ou porque lentamente se descuram da instrução doutrinária necessária à habilitação para o importante certame. Abre aspas. A catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade medianímica, incipiente ou incompreendida, ou ainda descurada e mal orientada, se torna prejudicial ao seu possuidor. Como as demais faculdades, suas companheiras, a catalepsia e a letargia também poderão ser exploradas pela mistificação e pela obsessão de inimigos e perseguidores invisíveis, degenerando, então, em um estado mórbido do chamado perispírito, tendência viciosa das vibrações perispirituais para o aniquilamento, as quais se recolhem e fecham em si mesmas, como a planta sensitiva ao ser tocada, negando-se as expansões necessárias ao bom funcionamento do consórcio físico-psíquico, o que arrasta uma como neutralidade do fluido vital, dando em resultado o estado de anestesia geral ou parcial, a perda da sensibilidade, quando todos os sintomas da morte e até mesmo o início da decomposição física se apresentam, e somente a consciência estará vigilante, visto que esta fagulha da mente divina, animando a criatura, jamais se deterá num aniquilamento mesmo temporário. Abre aspas. Tanto a catalepsia como a letargia, pois elas são faculdades gêmeas se espontâneas. Abre parênteses. Elas poderão ser também provocadas e dirigidas, uma vez que a personalidade humana é rica de poderes espirituais, sendo, como foi, criada à imagem e semelhança de Deus. Fecha parênteses. Se espontâneas serão, portanto, como vício que impõe o acontecimento, como os casos de animismo nas demais faculdades medianímicas, vício que, pelo mais melindroso que os outros lembrados, se a tempo não for corrigido, poderá acarretar consequências imprevisíveis, tais como a morte total da organização física, a loucura, dado que as células cerebrais, se atingidas frequentemente e por demasiado tempo, poderão levar à obsessão, ao suicídio, ao homicídio e às graves enfermidades nervosas, esgotamento, depressão, alucinações, etc. Mas uma vez contornadas por tratamento psíquico adequado, transformar-se-ão em faculdades anímicas importantes, capazes de altas realizações supranormais, consoante a prática o tem demonstrado, fornecendo aos estudiosos e observadores dos fatos mediúnicos vasto campo de elucidação científica transcendental. Abre aspas. Entretanto, se os adeptos da grande doutrina da imortalidade, os espíritas, não sabem conscientemente ou não querem resolver os intrincados problemas oferecidos pela catalepsia e sua irmã gêmea, a letargia, abre parênteses, eles, os espíritas, não se preocupam com esses fenômenos, fecha parênteses, sem o quererem e o saberem corrigir a sua possibilidade de expansão, com o cultivo geral da mediunidade comum, visto que, ao contato das correntes vibratórias magnéticas constantes e o suprimento das forças vitais próprias dos fenômenos mediúnicos mais conhecidos, aquele vício se ameaça, será corrigido, podendo, não obstante, a faculdade cataléptica ser orientada inteligentemente para fins dignificantes, a bem da evolução do seu possuidor e da coletividade.